Posso ser bastante sincero com você? Se você errou uma questão, o mais certo é que você não tem completamente o domínio daquele assunto que você está estudando. Mas isso não quer dizer que você não saiba o conteúdo e que muito menos que você não tem capacidade de aprender aquele conteúdo. O que a gente sabe é que esse conhecimento não está totalmente consolidado na sua mente, né, ou totalmente consolidado na hora que você vai resolver uma questão. E isso que acaba travando as pessoas e muda muito a maneira que a gente interpreta o nosso erro nas questões quando a gente está resolvendo as questões. E é sobre esse assunto que eu quero discorrer no vídeo de hoje, como que a gente interpreta os nossos erros quando a gente está resolvendo questões. Não quer dizer que a gente é burro, que a gente não saiba o conteúdo, só quer dizer que o nosso conhecimento ainda não atingiu um nível de profundidade necessária para mim responder aquela questão de forma correta. Então vamos lá? Cara, você já reparou que quando a gente começa a resolver uma lista, você percebe muito mais o que você errou do que o que você propriamente acertou? Às vezes aquilo que você acertou você nem dá tanta bola assim, mas aquilo que você errou você fica matutando e isso vai tirando sua autoconfiança, isso vai tirando o seu prazer de estudar e você começa a estudar mais passivamente, começa a ver muito mais teoria do que propriamente vir e voltar e começar a resolver questões que começa a fazer o inverso, né? Porque o importante é a gente fazer questões para a gente realmente entender se o conteúdo está sendo aprofundado o máximo possível e a gente fica se acobertando, vendo só teoria, teoria e enganando a gente mesmo, achando que a gente entendeu, mas a gente não quer pôr à prova quando a gente coloca uma bateria de questões para a gente resolver, porque isso vai mostrar que a gente não está com o conhecimento tão consolidado e vai fazer a nossa autoestima cair. Então, assim, isso que acaba fazendo a gente até procrastinar. A gente não querer lidar com esse fato de que a gente está no processo de aprendizagem e que a gente vai errar. E, como eles falam, né? Tá tudo bem, porque é um processo e esse processo ele demanda etapas e o erro faz parte dessas etapas. E para ajudar a gente a entender essa situação, a gente tem o filósofo chamado Henry Roediger. Roediger, pode ser, acho que é assim que pronuncia. Cara, e ele estudou profundamente o chamado efeito de teste. E olha o que isso mostra. Mostra que tentar lembrar, mesmo que errado, fortalece muito mais o aprendizado do que simplesmente revisar ou reler. Então, olha isso. Se a gente força a gente a tentar lembrar, tentando resolver uma questão, ou tentar achar um artifício de resolver uma questão, trazendo para o meio da matemática, né, que muitas coisas da matemática a gente consegue resolver por alguns outros conteúdos anteriores que a gente estudou, tentar achar um artifício que muitas vezes não tem só uma maneira de resolver aquela situação. Às vezes não tem jeito, às vezes só tem aquela maneira e às vezes você tem que decorar uma situação, decorar uma fórmula e não tem como correr daquilo. Mas você tentar achar artifícios faz com que você consiga entender o nível de conhecimento, o nível de profundidade de conhecimento que você está tendo e se realmente você precisa revisar aquilo, se você precisa, não precisa, se está te dominando, se está dominando, se você não está dominando, e se você entende muito ou entende pouco daquele assunto. Então, essa situação é o que faz a gente realmente evoluir, porque você sabe onde que está as falhas naquele ensino, que é onde que você vai aprender o que você precisa fazer para melhorar o máximo possível, para lapidar ao máximo aquela pedra do conhecimento que você está adquirindo. Porque se a gente ficar só acumulando conhecimento de teoria, teoria, teoria e não colocar em prática aquilo que a gente aprende na teoria, isso vai fazer com que a gente se iluda achando que a gente está pronto e quando a gente pega isso na prática, que é quando a gente vai resolver uma questão ou até uma questão mesmo desse concurso que você quer fazer, aí você vê que você sabe a teoria, mas você não sabe a teoria do jeito que a banca pede. E isso é onde que a gente acaba se atrapalhando e se iludindo com a gente mesmo em questão de estar entendendo um assunto ou não. Mas antes da gente continuar, eu tenho que te pedir um favor. E como você já está no YouTube, você sabe o que eu vou falar. Eu preciso que você se inscreva, eu preciso que você deixe seu like e, acima de tudo, eu preciso do comentário de vocês. Eu preciso que vocês deixem aqui o tema que vocês querem ver nos próximos vídeos. Aqui é como se fosse uma terapia de concurseiros, né? E eu quero saber os próximos temas, aquilo que aflige vocês, aquilo que vocês querem que a gente desenvolva um pouco para entender, para a gente conseguir entender o que está por trás daquilo que você está sentindo na hora de estudar para o seu concurso. Então, o seu comentário é muito mais que bem-vindo e eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Então, vamos continuar. O mais interessante é que
durante a nossa vida, a gente sempre foi ensinado que errar é uma coisa ruim, que errar é uma questão de capacidade, errar é uma questão que você não sabe, que você não tem competência para fazer algo. E que a gente não foi ensinado que errar faz parte do processo, que errar muitas vezes vai ser necessário, que para você entender o que você está fazendo, você vai precisar fazer aquilo muitas vezes até você achar o jeito certo, que é o jeito que deve ser feito. Só que até você achar esse jeito certo, você vai errar muitas vezes nesse processo. Então, isso que não foi ensinado para a gente. E aí a gente cresce com esse pensamento e acha que a gente está errando uma questão é porque a gente não entendeu a teoria do jeito correto e que a gente tem que voltar lá na teoria e mastigar aquilo 50 vezes. Às vezes você decora até o texto que você está lendo da apostila ali, você sabe o texto decoradinho, tudo possível ali, você sabe todo o texto, mas na hora de responder uma questão, aquele texto que você sabe que é todo decorado, você não consegue jogar para assimilar uma interpretação da questão e você não consegue responder aquilo que a questão te pede. O que a gente deve entender é que a habilidade é construída, tudo é feito do zero. Claro, tem gente que tem muito mais facilidade e vai construir essa habilidade com muito mais velocidade, mas vai sair de um ponto zero. Até quem tem uma superdotação para fazer algo vai, em algum momento, vai aprender a fazer aquilo do zero, mesmo que ela vai fazendo com muito mais rapidez, porque ela tem uma superdotação, é o que ela tem uma facilidade. No início ela vai construir isso do zero, então se vai ser rápido ou devagar, vai começar do mesmo ponto. Então isso que é o importante para a gente. E se a gente trouxer até uma parte da Bíblia, em Hebreus 5,14, que eu separei aqui para a gente, fala que o quê? Mostra que a maturidade e a capacidade são desenvolvidas pelo exercício constante. Então olha o que a própria Bíblia traz para a gente, que a capacidade e a maturidade é desenvolvida pelo exercício constante. Então, como o pessoal fala, não é uma cesta de 10 pontos quando num jogo de basquete você está jogando. Você faz uma cesta de 2, você faz uma cesta de 3, às vezes você vai fazer um lance livre, lá vai ser um ponto só. E aí no final você vai ver lá o resultado 120 a 114, por exemplo. E aí, só que durante a partida você tem que entender que aqueles 120 pontos, aqueles 114 pontos foram criados de como? Um lance de 3, um lance de 2, depois um lance de 1, depois mais vários lances de 2, um lance de 3, de pouco a pouco. E dentro dessa partida também teve muitas cestas que não foram completadas, que parou no aro, que às vezes nem acertou o aro, que foram para fora, que foram interceptados por outra pessoa. E é isso que a gente deve entender, que no nosso estudo, as questões são o que trazem a transparência para a gente de qual nível que a gente está. E não tem nada mais sincero do que as questões para falar para a gente se a gente está entendendo ou não. Então, você tratar elas como algo ruim vai fazer com que o seu estudo mais atrase do que adiante. Por quê? Porque isso só vai mexer na sua autoestima e você vai querer evitar, você vai querer procrastinar, porque você não vai querer errar as questões. Mas as questões que você erra, você tem que tratar como um aliado, porque são exatamente elas que está falando onde que você precisa consertar. Então, se você gostou dessa análise sobre as questões, como a gente deve tratar elas, deixa aqui para mim no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E, como eu falei, eu estou procurando perguntas interessantes para resolver, para responder no final do vídeo. Então, se você tem uma pergunta interessante sobre estudo, algo que te incomode, manda para a gente poder responder as questões aqui no final do vídeo, que vai ajudar também toda a nossa tropa de concurseiros. Então, meu nome é Lucas, esse é o canal O Aprendiz Matemático e vejo vocês no próximo vídeo.